Todos, paz de Cristo, vamos se organizando aí para o nosso momento de aula bíblica. Antes de tudo, feliz Dia dos Pais, a todos os pais presentes, certo? Um dia especial dentro do nosso calendário, dia de celebração, dia que envolve família. Hoje teremos uma pregação especial do Dia dos Pais, certo? Mas na aula dominical nós vamos continuar com a nossa série sobre discipulado. Vamos fazer uma oração para dar início. Vamos orar. Bondoso, santo e eterno Senhor, Deus Altíssimo, Pai da eternidade, nós te oramos e te rendemos graças porque o Senhor nos deu essa oportunidade de cultuar como um só corpo, como uma só família. Que o Senhor esteja abrindo o nosso coração para que possamos compreender e praticar as tuas verdades. Esse é o nosso interesse e pedimos que o Senhor esteja nos ajudando na força do teu Espírito. É em nome de Jesus que nós fazemos essa oração e entregamos a nossa vida em tuas mãos. Amém. Hoje nós vamos falar sobre como formar discípulos, é a parte 3 do nosso assunto sobre discipulado. O objetivo da aula bíblica de hoje consiste em expor as etapas de demonstração e delegação do discipulado. Lembra que nós falamos aqui de uma sequência de 8 etapas importantes que a igreja precisa observar para assistir bem os novos convertidos. Essas etapas é possível de serem enxergadas no próprio ministério público de Jesus. Jesus ele andou com 12 apóstolos e não somente andou com eles, Jesus formou esses 12, forjou esses 12 discípulos da melhor forma possível. Então, se a igreja ela pretende se organizar para assistir novos convertidos de um jeito que os forme na fé cristã, é necessário olhar para o exemplo de Jesus e ver como Jesus formou seus 12 discípulos. Então, seguindo essas etapas, nós já falamos sobre a etapa do recrutamento. Então, Jesus primeiro ele recrutou 12, ou seja, ele escolheu o número de discípulos que ele conseguia formar. Depois de recrutar, Jesus se associou aos 12. Jesus trouxe os 12 para perto, expôs sua vida para os 12 e a vida dos 12 para ele, certo? Houve uma amizade profunda entre Jesus e os 12, certo? Depois entramos na etapa da consagração, onde os discípulos foram consagrados a obedecer o Senhor, com tudo que há neles, e eles foram ensinados a se dedicar ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós já falamos sobre essa etapa da consagração, uma etapa muito importante dentro do discipulado, e agora vamos falar sobre mais 2 etapas importantes aqui. A etapa da demonstração e a etapa da delegação. Então, vamos lá. A etapa da demonstração dentro do discipulado. Por meio da sua conduta, Jesus demonstrou como viver de modo agradável aos olhos do Senhor. A sua vida deu aula aos discípulos. Ele não pedia a ninguém que fizesse ou fosse alguma coisa que não tivesse primeiro demonstrado em sua própria vida. Isso aqui é muito interessante. Jesus ele pedia para os discípulos serem de tal maneira, mas antes dele pedir para tais discípulos serem de tal maneira, ele era aquilo que ele estava pedindo para os outros serem. Entende isso? Jesus pedia para os discípulos fazerem tal coisa, mas antes de Jesus pedir para os discípulos fazerem tal coisa, ele já tinha feito isso. E muito bem. Então, essa é a etapa da demonstração, que precisa marcar presença no discipulado. Certo? Então, se uma pessoa ela está acompanhando novos convertidos, ela não pode simplesmente sugerir para os novos convertidos fazerem certas coisas que ele mesmo não está fazendo. Entende? Então, é necessário primeiro demonstrar com sua própria vida como é que se faz, para que o novo convertido tenha um modelo a seguir. Tome como exemplo o ensino sobre oração do Senhor Jesus. Cristo ensinou a orar sempre e nunca esmorecer, como aparece no texto bíblico.
Contudo, antes de ensinar a respeito da oração, ele se apropriou intensamente desse recurso. Olha só a trajetória dele no Evangelho de Lucas, no relacionamento do Senhor com a oração. Jesus orou logo após o seu batismo. Ele se retirava para lugares solitários a fim de orar e, em certa ocasião, orou a noite toda. Ele orou a noite toda antes de escolher os 12 apóstolos. Ele passou a noite inteira em oração. O mestre, por vezes, orou diante dos seus discípulos. Somente após essas experiências com a oração que Jesus ensinou um modelo de oração para os seus seguidores. Então, Jesus ele ensina o famoso modelo de oração do Pai Nosso depois que ele já orou várias vezes diante dos seus discípulos. Então, Jesus teve várias experiências com oração antes de ensinar o modelo. Entende a diferença? Jesus não está simplesmente pedindo para os seus discípulos terem vida de oração. Ele demonstrou na prática como é que se faz. Outro exemplo. Jesus também demonstrou na prática a importância de guardar a palavra no coração. Ele conhecia as Escrituras de cor e se lembrava delas com muita facilidade. Isso incentivou os discípulos a fazer o mesmo. Temos aqui um dado importante aqui para destacar, né, que o Coleman destaca, diz assim, ao todo, há pelo menos 66 referências ao Antigo Testamento em seus diálogos com os discípulos, registrados nos Evangelhos. Isto sem contar com as mais 90 alusões ao Antigo Testamento nas conversas que teve com outras pessoas. Quando Jesus falava, ele soltava a Bíblia toda hora dos seus lábios. A fala de Jesus, o jeito dele conversar já era moldado pelas Escrituras. Então, era alguém que conhecia tão profundamente as Escrituras, ele era tão ambientado com as Escrituras, que quando falava ele jorrava as Escrituras. E isso incentivou profundamente os discípulos a guardar a palavra no coração. Então, Jesus, ele não precisava dizer, guarde a palavra no coração. A própria vida dele demonstrava que eles precisavam fazer isso. E quando Jesus pedia para eles fazer isso, os discípulos já sabiam como fazer, porque viram isso na vida dele. Um casal de cobra gera o quê? Cobra, né? Casal de boi gera o quê? Boi, né? Bezerro, né? Exatamente. Casal de peixe vai gerar o mesmo, e aí vai, né? Então, veja, você só pode reproduzir um membro da sua mesma espécie. Bom discípulo produz o quê? Bom discípulo. Mau discípulo produz o quê? Mau discípulo. Exatamente. Então, se nos preocuparmos com essa doutrina do discipulado e a gente procurar sermos bons discípulos para assistir os novos convertidos, o que os novos convertidos serão? Bons discípulos também. E assim a cadeia vai aumentando. E os novos convertidos, eles vão aprender a ser discípulos olhando para os discípulos mais antigos, que estão, de fato, trazendo essas disciplinas para a sua vida. Olha só, um outro exemplo. Jesus, né, lavou os pés dos discípulos antes de ordená-los a fazer o mesmo. A frase, eu lhes dei o exemplo, descreve muito bem a etapa do discipulado que estamos estudando. Então, Jesus, antes de dizer para os discípulos que eles tinham que lavar os pés dos outros, o que é que ele fez? Ele mesmo pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos. Então, Jesus, ele ordenava coisas para os discípulos que ele já tinha feito antes. Então, os discípulos, com base na ordem de Jesus, eles já sabiam o que fazer, porque viram na vida de Jesus isso. Certo? Então, não vai funcionar se os discípulos mais antigos pedirem para os discípulos mais novos fazerem certas coisas que os discípulos mais novos não viram os antigos fazer. Entendeu? Por exemplo, um discípulo mais antigo na igreja fica dizendo assim para o mais jovem, você tem que evangelizar, tem que evangelizar, tem que evangelizar,
Só que o discípulo mais jovem, ele não vê o discípulo mais antigo fazer isso. Ele nunca viu. Ele não tem nenhum modelo. Ele não sabe como é que se faz. Porque ele nunca viu o discípulo mais velho fazer isso. Então ele não tem nenhum tipo de referência. Ele não viu aquilo sendo demonstrado na prática. Então para ele fica difícil de fazer isso. Porque ele não tem um modelo nem uma referência. Então é necessário que o discípulo mais jovem, ele receba uma direção com base naquilo que ele viu do discípulo mais antigo fazendo. Com razão, Coleman, salientou que mostrar às pessoas como fazer é mais eficaz do que dizer, porque todos querem exemplos e não explicações. Né? Isso aqui é bem notável. As pessoas querem exemplos, elas não querem explicações. Elas não querem que você diga o que tem que fazer. Elas querem que você mostre na prática como é que se faz. E é muitas vezes que falta para o novo convertido. Então, o novo convertido, ele precisa ver os discípulos mais antigos fazendo certas coisas, para que ele aprenda como é que se faz. Agora, como é que o discípulo mais antigo vai aprender essas coisas se ele não está perto do discípulo mais antigo? Quer dizer, como é que o discípulo mais jovem vai aprender essas coisas se ele está distante do discípulo mais antigo? Entende a necessidade de haver essa proximidade entre o mais antigo e o mais jovem? Isso é muito importante. E aqui uma aplicação do nosso princípio. Como Cristo foi modelo para os seus discípulos, devemos ser para os neófitos, os novos convertidos. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, pois por vezes ele disse: sejam meus imitadores. Coleman nos lembra que as pessoas farão aquilo que ouvirem de nós e virem em nós. Portanto, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Certo? Então, o apóstolo Paulo, muitas vezes ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou também de Cristo. Por que o apóstolo Paulo falava isso? Porque os irmãos, eles viram o apóstolo Paulo fazendo certas coisas. E aí eles tinham um modelo. E aí, com base nesse modelo, é que eles iriam reproduzir isso. Aquilo que viram. Isso é chamado educação por mimesis. Isso ainda é atuante em algumas profissões. Por exemplo, a profissão de jardinagem. Certo? Como é que se aprende a ser um jardineiro? Certo? Você aprende a ser um jardineiro vendo um jardineiro experiente cortar. Entendeu? Podar as árvores, as flores. Né? Então, vendo um jardineiro fazendo esse tipo de trabalho, aí é que você aprende como é que se faz. Então, tem algumas profissões que você só aprende se observar bem. Não dá para fazer um curso à distância. Fazer um curso à distância para ser cirurgião, né? Não dá, né? Para você ser cirurgião, você precisa observar cirurgias. Muitas vezes, para ver como é que se faz. Não tem como você fazer um curso à distância de cirurgião. Você tem que acompanhar um médico experiente e ver várias cirurgias sendo feitas. Você participar ali como instrumentista, depois vai ponteando ali, vai se metendo um pouco na cirurgia, né, para lá e para cá, e você aprende como é que se faz. Então, algumas profissões até os dias atuais, você precisa acompanhar o mais experiente, observar aquele mais experiente fazendo, para que você venha a fazer. Então, no cristianismo, esse elemento de educação ainda continua. Então, não se trata somente de pegar novos convertidos, colocar numa classe e ensinar. Isso é bom. Agora, o que é interessante é acompanhar os novos convertidos. Então, se você acompanha o novo convertido, você está perto do novo convertido, está junto dele, ele vai aprender como é que se vive a vida cristã por osmose, entendeu? É por osmose. O seu exemplo vai motivando ele. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, pergunta, questão, comentário? Oi. Ele está falando muito de prática de exemplos, como nós cristãos
você vai aprender e depois vai esquecer. Então, qual seria a melhor metodologia para que a gente possa absorver mais? Para gravar a palavra no coração, ensinar, sem dúvida. Ensinar. Certo? Eu não me considero uma pessoa muito boa de memória. Minha memória é bem mediana, tá bom? Tem gente que pensa que eu tenho uma memória fora do comum, mas não, a minha memória é mediana. Mas veja, eu consigo gravar muitas coisas da Bíblia porque eu estou sempre ensinando. É esse o segredo. Então, não é outra coisa, né? Então, como eu estou sempre ensinando, acaba sendo mais fácil para mim do que para outras pessoas, porque eu trabalho com isso, entendeu? Aí acaba sendo mais fácil de lembrar. Mas a minha memória ela é mediana. Mas o segredo é esse, é de você ler e explicar para outra pessoa. Você pode fazer isso em casa, né? Você lê algo em casa na Bíblia, conta para a esposa. Olha que legal o que eu li aqui. Aí você conta. Quando você conta para ela, você gravou. Ou nas redes sociais, li algo legal aqui na Bíblia. Vai lá no Instagram, posta lá. Você conta para os outros. E quem é beneficiado? Você mesmo. Entendeu? Então, isso que é interessante. Então, a maneira mais rápida, mais inteligente de gravar o conteúdo bíblico na memória é ensinando. Bom, sem dúvida. Mais alguma pergunta, questão? Dúvida, comentário? Não? Então, vamos lá. Vamos agora falar sobre a etapa de delegação dentro do projeto de formar um discípulo à semelhança de Cristo. Os discípulos foram chamados para trabalhar em prol do avanço do reino dos céus na terra. Jesus utilizou várias figuras de serviços braçais para associar o trabalho ao discipulado. Você será pescador de gente, né? Disse Jesus. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Percebe que Jesus está utilizando aqui ilustrações de trabalhos braçais para mostrar como funciona o trabalho no reino dos céus? Jesus não chamou discípulos para serem espectadores, ele chamou seus discípulos para serem trabalhadores. Ele chamou seus discípulos para se envolver na obra de Deus, para se envolver no serviço. Então, ele não chamou seus discípulos para assistirem a coisa acontecer, mas para fazer a coisa acontecer com as suas próprias mãos e com os seus próprios corpos. Como saliento aqui, de fato, ele não chamou espectadores, mas trabalhadores. Por isso, Jesus se sentiu à vontade para delegar atividades. Então, quando Jesus ele chamou os 12 já sabiam. Já sabiam que Jesus estava chamando os 12 para trabalhar com ele. Então, Jesus, ele chamou os 12, não para os 12 simplesmente assistir ele fazendo as coisas. Às vezes nós temos essa impressão quando lemos os evangelhos, porque vemos Jesus curando pessoas, curando aleijados, curando cegos, curando doentes, Jesus acalmando tempestade, transformando água em vinho, purificando leprosos. Aí, sabe qual é a impressão que nós temos? Nós temos a impressão de que só Jesus curava e só Jesus fazia essas maravilhas, mas na verdade não. Jesus ele concedeu autoridade para que os discípulos fizessem as mesmas coisas que ele fazia. Jesus ressuscitou mortos, isso é verdade, mas os apóstolos também ressuscitaram mortos durante o ministério público de Jesus. Os apóstolos também purificaram leprosos, eles também expulsaram demônios e fizeram muitas coisas maravilhosas. Então não era somente Jesus que fazia tudo o que ele fez. Os 12 apóstolos também fizeram o mesmo, à medida que Jesus ia dando poder e autoridade para eles. Então, é importante lembrar que esses 12 discípulos que foram formados pelo Senhor Jesus, eles foram formados para servir e para trabalhar. A princípio, ele, ou seja, Jesus, não exigiu que seus discípulos fizessem o mesmo que ele fazia. Isso aqui é interessante notar. Cristo entendeu que seus seguidores precisavam de tempo para entender a sua pessoa e seu jeito de trabalhar. No primeiro ano do ministério público de Jesus, praticamente os discípulos ficaram apenas observando Jesus fazer tudo. Então, eles acompanharam Jesus e Jesus não deu de cara a habilidade para ele expulsar demônios. Imagina, novo convertido, Jesus acabou de chamar a pessoa, aí já dá a habilidade para ele expulsar demônios, entendeu? Para ter que lidar com forças espirituais do mal. É muito dessa autoridade para uma pessoa que acabou de ser chamada por Jesus. Então, Jesus não concedia essa autoridade logo de cara.
para a pessoa que ele acabou de chamar. Então ele chamava a pessoa tinha que acompanhar Jesus e ver ele fazendo as obras, para que a partir da observação ele aprendesse como é que se faz. E aí, depois, Jesus concedia poder e autoridade para a pessoa fazer o que fez. Certo? Inicialmente, o Senhor permitiu que eles cuidassem de tarefas básicas, como comprar comida para a equipe e batizar pessoas. Agora, isso aqui é interessante de lembrar. Quando Jesus chamou seus discípulos, eles se envolveram em serviços e trabalho desde cedo. O começo do ministério público de Jesus é narrado nos primeiros capítulos do Evangelho de João. E lá vemos que os discípulos tinham já certas responsabilidades. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana, junto ao poço? Então Jesus fica lá esperando a mulher samaritana a chegar, enquanto os 12 vão aonde? Vão na cidade comprar comida. Então, os discípulos tinham responsabilidades, tinham tarefas básicas que eles precisavam fazer. Eram novos convertidos? Eram, mas já tinham atividades. Então, se o novo convertido ele entra na igreja, ele já pode ter atividades já. Entendeu? Foi batizado hoje, já pode ter atividades hoje para essa pessoa. Certo? Você já pode entregar algumas responsabilidades para a pessoa. Desde quando a pessoa chega. Responsabilidades, é claro, que sejam pequenas, né? Que a pessoa entrou agora na família de Deus, ela vai precisar observar como é que acontece toda a dinâmica. É verdade. Agora, responsabilidade simples, já podemos passar para a pessoa, para ela entender o quê? Que estar em Cristo é servir e dar a vida pelos outros. Não é isso que aprendemos no Evangelho? Porque o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então é isso que aprendemos do Evangelho. Jesus, ele veio para servir e dar a sua vida. Se nós seguimos Jesus, temos que fazer o quê? Servir e dar a nossa vida pelos irmãos. E aí o novo convertido, ele pode já aprender a servir e dar a sua vida pelos irmãos nessas tarefas básicas e simples. Tá? Então os discípulos já compravam comida para a equipe, batizavam pessoas, como isso é descrito no Evangelho de João. Né? Segundo Coleman, além da realização de atividades simples, os discípulos praticamente ficaram observando o mestre a trabalhar por cerca de 1 ano ou mais. Contudo, Jesus não desencorajou reações espontâneas do grupo. Isso aqui também é importante lembrar. Então, Jesus ele chamou os seus discípulos e deu a eles tarefas básicas e simples para eles cumprirem. Isso, é verdade. Agora, os discípulos ficaram observando Jesus trabalhar para entender a dinâmica, mas só que quando eles tentavam fazer alguma coisa de modo espontâneo, Jesus não os criticava. E aqui coloquei a passagem de João, capítulo 1, versículos 40 a 46, aonde André, ele conhece Jesus e fica muito empolgado e evangeliza seu irmão. Ele vai lá e conta para Pedro. E diz, Simão Pedro, nós achamos o Messias. Jesus pediu para André evangelizar o irmão? Não. Mas ele foi lá e fez. Ótimo. Entende? É, exatamente. Tem pessoas que são assim. Então, tem pessoas que chegam na igreja, aceitam o evangelho, são batizadas. Então, essas pessoas já podem assumir responsabilidades na igreja? Podem. Responsabilidades pequenas, tarefas básicas, já podem fazer. Mas e se essa pessoa voltar para a sua casa e evangelizar pessoas e fazer muito mais do que a gente esperaria que ela fizesse? Ótimo. Jesus não desencorajava esse tipo de coisa. Ah, mas essa pessoa é muito nova, essa pessoa está chegando agora. Ela conheceu o Evangelho. É nosso irmão em Cristo. Então, essa pessoa quer trabalhar, quer fazer, quer servir, ótimo. O Evangelho é isso. Nós aprendemos que no cerne do Evangelho está o ato de servir e dar a vida. Vamos lá, continuando. Passado o período de observação e trabalho simples, Jesus os escolheu e os enviou para a primeira missão, pois já tinham visto o suficiente para começar a agir. Vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Mateus. Mateus 10. Mateus 10, do versículo 1 até o 5.
Pronto, quem achou pode ler. Mateus 10, do 1 a 5. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Assim, a esses 12 homens, enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidades alguma dos samaritanos. Isso. Então veja que interessante. Jesus chamou os 12, de início deu algumas tarefas básicas para eles cumprirem, como batizar pessoas, que é uma tarefa muito rápida e básica, comprar comidas para o grupo, certo? Judas era o tesoureiro do grupo, né? Também essa era uma responsabilidade que Jesus deixava com eles. Então algumas tarefas básicas eles faziam. E eles passaram um ano observando Jesus trabalhar, observando Jesus pregar, expulsar demônios, curar e fazer obras maravilhosas. Depois de um ano, aí Jesus disse, pronto, agora eu preciso da ajuda de vocês. Aí ele escolhe 12 discípulos e dá autoridade para esses discípulos expulsarem demônios, olha só, expulsarem demônios, curar pessoas, purificar leprosos, certo? Ressuscitar mortos, como é mencionado aí já no versículo de número 8. Então os discípulos, eles foram comissionados agora a fazer coisas difíceis. Então veja, comprar comida é uma tarefa fácil, expulsar demônio, já, entendeu? O sarrafo já aumentou aqui, certo? Ressuscitar mortos, né? Então já é uma tarefa aqui, de fato, é impressionante, depende de um poder milagroso que não seria deles. Certo? Mas essa foi uma autoridade que Jesus concedeu por causa do tempo que os discípulos passaram com ele. E onde estou querendo chegar nessa história? O novo convertido entra na igreja. Podemos dar responsabilidades básicas para o novo convertido? Sim, podemos, para ele já ir aprendendo a servir, né? Servir e se envolver na obra. Então, algumas tarefas básicas já entregamos para o novo convertido para ele ir trabalhando e se envolvendo na obra. Com o passar do tempo, ele entendendo a dinâmica da congregação, ele crescendo em sua vida em Cristo, vai chegar um tempo que eu vou dizer o seguinte, olha, para o novo convertido, o que você acha de dar uma aula para os jovens aqui? O que você acha de fazer uma reflexão aqui no culto de oração? Opa, já é um desafio que para ele talvez seja grande, né? Ele diz, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Eu digo, não, você não já viu fazendo várias vezes? Entendeu? Vamos lá, eu te ajudo, como é que faz? E aí a pessoa vai lá e vai se desenvolvendo nisso. Ok? E a pessoa vai crescendo nesse tipo de habilidade. Aí depois chegou, o que acha de pregar no domingo? Ele, rapaz, eu nunca fiz isso. Não, mas vamos lá. E a gente vai apoiando e ele vai chegando a isso, certo? Antes de partirem, né, Cristo apresentou as especificações de sua delegação. Cristo falou que eles precisavam pregar o evangelho e libertar pessoas dos seus males. Esse trabalho precisava ser realizado por duplas de discípulos. Além disso, era necessário perseguir um público limitado, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus ele deu todas as direções para os seus discípulos. Jesus não deu autoridade para os discípulos fazerem várias coisas e disse assim, se virem. Não foi isso. Jesus deu autoridade para eles expulsarem demônios, pregar o evangelho, fazerem obras maravilhosas, mas Jesus também explicou o beabá, explicou como é que se faz. Disse, vocês vão pregar o evangelho, mas é de 2 em 2. Vocês vão pregar o evangelho, mas de início só para o povo de Israel. Entendeu? Então Jesus ele determinou um público específico, disse como é que teria que ser, o que eles teriam que fazer. Olha só, tem mais instruções. Em suas andanças, eles precisavam crer que Deus supriria suas necessidades. Por isso, eles não deveriam aceitar dinheiro
nem qualquer presente como pagamento do seu serviço. Tudo deveria ser feito de graça. A única coisa que poderiam aceitar da parte das pessoas evangelizadas era algo para comer. Então Jesus ele foi dando as instruções. Olha, quando vocês entrarem na casa das pessoas, pregarem o evangelho ou curarem pessoas, tem algumas pessoas que vão querer dar dinheiro para vocês como uma forma de agradecer. Vocês negam esse dinheiro. Porque diz, olha, o reino do céu chegou na sua casa. É de graça, recebemos de graça e é de graça que oferecemos esse serviço, essa palavra para vocês, para a casa de vocês, para a família de vocês. Se tiver um pão com água, eu como, certo? Porque Jesus disse, o trabalhador é digno do seu salário. Se tiver algo para comer, você come, pronto, vai embora. Então Jesus foi dando instruções para os seus discípulos. Olha, ainda mais, ademais, os seguidores foram instruídos a se envolver com pessoas dignas de recebê-los. Na prática, os discípulos foram orientados a concentrar seu tempo nas pessoas com maior potencial em cada cidade. Gente que fosse capaz de dar continuidade ao trabalho depois que os discípulos fossem embora, certo? Então Jesus disse, olha, foca nas pessoas dignas de recebê-lo, ou seja, as pessoas que vão receber o evangelho com maior empolgação. Então fica na casa dessas pessoas, faz da casa dessas pessoas a base na cidade. E a partir dessa casa vocês vão evangelizando, divulgando a palavra. Percebeu que Jesus deu todas as instruções para eles fazerem a campanha evangelística na Galileia? Todas as instruções. Então Jesus ele deu poder, deu autoridade para os discípulos sobre doenças, sobre demônios, sobre males, sobre lepra, sobre a morte, e não somente dessa autoridade, deu todas as instruções. Diz, olha, é esse público-alvo que nós devemos perseguir. Não se preocupe quanto ao sustento, que Deus vai sustentar você. Faça o trabalho de graça. Se alguém te der comida, você aceite. Fique nessa casa, a partir dessa casa você faz o trabalho de evangelização. Todas as instruções foram dadas. Então é assim que o novo convertido ele vai se desenvolver no seio da igreja. Ele precisa dessas instruções, desse acompanhamento. Se ele não tiver esse acompanhamento, ele não vai se desenvolver com velocidade. Certo? Então o novo convertido entrou na igreja, dá logo tarefas básicas. Tarefas básicas. Porque você entrou na igreja o quê? Para descansar, para assistir? Não, a gente entra para servir. Que a gente aprendeu isso com o Senhor Jesus. Então, oferece logo atividades básicas para ele fazendo, ele servindo a Deus. E transmite também o entendimento de que quando ele está fazendo essas atividades simples e básicas, ele está servindo a Deus também. E ele vai servindo dessas atividades básicas. E à medida que o tempo vai passando, o nível de dificuldade dessas atividades pode ir aumentando. Aumentando e você vai acompanhando os novos convertidos e ajudando eles a crescer. Certo? Opa! Vamos lá. Jesus também fez questão de informar que muitas dificuldades seriam vivenciadas. Certo? Isso faz parte do sermão de Jesus no capítulo 10. As passagens estão todas aqui, certo? Eu não estou parando para ler todas elas, mas como esse material fica com vocês, o que eu espero é que vocês recebam esse material e durante a semana revise esse material, leia as passagens, para aprender ainda mais. Oi? Ou ensine para outra pessoa. Exatamente, melhor ainda. Jesus fez questão de informar que muitas dificuldades seriam vivenciadas pelos seus discípulos, mas em compensação, eles ganhariam a honra de serem os representantes oficiais de Cristo. Vamos ler essa passagem? Mateus 10:40. Quem achou pode ler. Isso. Então, olha, se os discípulos fossem recebidos pelas pessoas da cidade, estariam recebendo a quem? Estariam recebendo o próprio Senhor Jesus. Então, quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, né? Então, olha só a honra que os discípulos tiveram. Olha, quando uma pessoa recebe a mensagem do evangelho que é pregada por você, está recebendo a mim mesmo.
Então eles receberam essa honra de ser os representantes oficiais de Jesus, mas Jesus disse, vai vir muitas dificuldades. Já alerta, dificuldade, oposição. Isso também é importante de comunicar para o novo convertido. Porque às vezes o que é que acontece? Uma pessoa ela ouve a palavra de Deus, aceita Jesus Cristo como Senhor de sua vida, e aí diz, eu quero ser batizado. Aí a pessoa é batizada e pensa, pronto, agora vai vir chuva de bênçãos do céu para mim. Porque eu aprendi a palavra de Deus, agora vai dar tudo certo na minha vida. Então já sei logo, a minha saúde vai melhorar, vou ser promovido no trabalho, vai tudo acontecer mil maravilhas na minha vida. Aí a pessoa tem esse tipo de impressão. Quando, na verdade, não é bem assim que as coisas funcionam. Jesus, ele não blindou os seus discípulos das dificuldades. Pelo contrário, ele diz que as dificuldades são importantes para que haja o crescimento saudável da fé. Certo? Então é muito importante compartilhar isso também para os novos convertidos. Vamos lá. Jesus delegou muitas atividades para os seus discípulos ao longo do seu ministério. Eles não ficaram sem direção, pois sabiam o que fazer e como fazer, certo? Então isso que é importante. Então o novo convertido, ele entra na igreja e ele precisa saber o que fazer e como fazer. E ir servindo em tarefas básicas, depois o desafio pode ir aumentando, e ele vai se desenvolvendo. E Deus vai capacitando a pessoa. Certo? Então, se o novo discípulo for bem acompanhado nesses serviços, ele vai desenvolver muito rápido. Isso é uma bênção ainda maior na igreja, em todos os lugares. Porque será mais usado por Deus. E para finalizar, nosso momento, aplicação. Faça como Jesus. Não centralize tudo em você. Ofereça oportunidades para os novos convertidos. Delegue atividades conforme a capacidade de cada um. Comece delegando serviços mais simples. Confie. Proporcione aprendizado e experiência para eles, certo? Então, às vezes, o que é que acontece? O discípulo mais antigo, ele fica pensando, não, o novo convertido ele não sabe. Então, deixa que eu faço, né? Deixa que eu faço melhor. É claro que o discípulo mais antigo vai fazer melhor, né? Tem mais experiência, mas o que nós precisamos pensar também é no desenvolvimento, no aperfeiçoamento de quem está chegando agora. Então, como é que a igreja vai se organizar para atender o novo convertido para que ele venha crescer em Cristo, em sua fé e no seu serviço a Deus? Ao novo convertido, ele precisa ser bem assistido e bem acompanhado para que ele possa progredir. Quando a pessoa quer centralizar tudo nela, o que é que acontece? Os irmãos não vão crescer nos serviços, né? Eu me lembro uma vez, uma coisa muito importante que eu aprendi com o Randy, né? A Randy disse assim, os evangelistas têm que aprender a parar de dizer não, né? Eu achei bem interessante isso que ele falou. Ele diz, às vezes, os evangelistas da igreja ficam assim, tal pessoa tem uma ideia. O evangelista diz, não, isso aí não vai dar certo. Não, isso aqui não é bom, isso aqui não. Aí o que é que acontece? A pessoa que vem desejoso de servir, ela vai se desanimando, né? Porque diz, olha, toda ideia nova que eu tenho não é boa. Todo serviço novo que quero fazer não dá. Não. Aí o novo discípulo ele vai ficando atrofiado. Porque a fé que é realmente forte e vigorosa é a fé que está em serviço. Eu me lembro de uma ilustração que aprendi agora com o irmão Newton, né? Ele diz assim, que o cristão que serve na igreja é aquele que tem uma fé, que tem músculos, né? Ele pegou essa ilustração da academia, né? Aquele que coloca a fé em exercício, está servindo nos ministérios, na igreja, em alguma coisa, pronto. O que é que acontece? A fé dessa pessoa vai ficando vigorosa, porque aqueles serviços vai fazendo com que ele se fortaleça cada vez mais. Mesmo as atividades sendo simples, mas a fé da pessoa vai aumentando, vai crescendo, certo?
Academia espiritual, olha aí, essa é boa. Muito bem. Certo. Então, alguma dúvida, alguma pergunta, questão que gostaria de trazer aqui? Não? Ah, então tá ótimo. Então vamos lá. Agora o desafio é praticar, né? Agora o desafio é colocar em prática. É justamente atender os novos convertidos de modo em que eles sejam engajados já no serviço. Começando com atividades simples e a gente vai acompanhando, sem dizer não, sem desmotivar, para que a pessoa esteja crescendo no serviço ao Senhor e se desenvolvendo na fé. Aí é desse jeito que todo mundo cresce junto. Todo mundo cresce junto porque o alvo é chegar no mesmo lugar, né? E ser uma bênção na vida de muitos. Exatamente, e mais músculos, né? Mais músculos.